Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo a todos vocês, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Também estamos indo de encontro ao público do Kauai e espero que estas mensagens estejam renovando e avivando cada um de vocês. Peço a vocês, deixem aí o seu like, compartilhem a mensagem, toquem o sininho para sempre receberem novas notificações. Vamos direto ao assunto. Marcos 14:13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. Primeiro tópico. Ide. Olha o Senhor treinando o ide na vida dos discípulos. Olha o Senhor os treinando. Aqui nesse texto, o qual acabei de narrar, de Marcos 14:13, ele está relatando: ide à cidade. Em Mateus 10:6, ele relata: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Marcos 16:15, ele relata: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quando o Senhor está dizendo ide, é porque os discípulos estão preparados. É porque os discípulos estão prontos. Então ele está os enviando para viver uma experiência pessoal agora. Então nesse momento ele está os enviando para na prática eles terem suas próprias experiências. Eles não tinham que aprender, eles já tinham aprendido. Eles tinham o domínio, mas necessitavam de experiências vividas para que eles viessem então a amadurecer. Pode prestar atenção que um time de futebol, quando ele vai jogar, vamos supor, no domingo, a semana inteira ele treina. Treina para quê? Para aprender? Não. Esse time já sabe jogar futebol. Treina para reparar as arestas, treina para ter mais equilíbrio, treina para estar mais aperfeiçoado e chegar no dia ele produzir realmente aquilo que a torcida está esperando dele. Então aqui nós vemos que o Senhor está treinando os discípulos no ide, para que eles viessem se preparar? Não, para que eles viessem a amadurecer e crescer com as experiências. Mas eu vejo um texto de Lucas 24:49 que está relatado: Eis que vos envio a vós a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nesse versículo, em vez de ide, eu estou presenciando aqui o ficai. Ficai na cidade. Para quê? Para ser revestido. Então, eu entendo uma coisa. Muitas das vezes, nós somos enviados. Mas existem fases de nossas vidas que nós precisamos de preparação. Deu para você compreender? Existem muitos discípulos que precisam de preparação, mas estão indo no ide. E eles teriam que estar no ficai. E isso é muito importante para nossas vidas, porque é mais importante ter comunhão com o Deus da obra do que fazer a obra. Existem muitos discípulos que estão no ide, mas deveriam estar no ficai, para serem revestidos, para terem mais experiências, para crescerem mais, para serem mais renovados e avivados para as grandes obras do Senhor. E a pergunta para cada um de nós nesta mensagem é: você é um cristão que está no ide ou você é um cristão que está no ficai? Depois vamos para o tópico 2. Um homem que leva um cântaro de água vos encontrará.
Então aqui Cristo está sendo bem transparente em dizer para os discípulos que não seriam eles que, vendo o homem com um cântaro de água, iria apressadamente ao encontro dele. Pelo contrário, o homem com um cântaro de água, vendo os discípulos, se apressaria e iria de encontro a eles. Qual a revelação que nós temos aqui? Deuteronômio 28:2. As bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão se obedeceres à voz do Senhor vosso Deus. Eu quero dizer para você que os discípulos que foram fazer esta missão de encontrar um homem com um cântaro de água, eles estavam debaixo de autoridade. Eles estavam na direção do Senhor. Eles foram comissionados pelo Senhor. Eles foram impelidos pelo Senhor. Foi o Senhor que enviou eles a fazer a missão. E quando eu estou na direção do Senhor, quando eu tenho o aval de Deus, quando eu estou debaixo de autoridade, tudo vem ao meu encontro. A bênção vem ao meu encontro. As almas vêm ao meu encontro. As restituições vêm ao meu encontro. As restaurações vêm ao meu encontro. O propósito vem ao meu encontro. O plano divino vem ao meu encontro. É o que eu acabei de narrar em Deuteronômio 28:2. E as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão, se obedecerdes à voz do Senhor vosso Deus. Se você tem vivido debaixo de autoridade, se você está em uma congregação e você está obediente à autoridade que está sobre a sua vida, saiba de uma coisa: tudo que você precisa virá de encontro a você. Você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. Você não precisa ficar correndo atrás da vitória. Você não precisa ficar correndo atrás do triunfo. Você não precisa ficar correndo atrás do reconhecimento ministerial. Você não precisa ficar correndo atrás da honra. Tudo isso virá de encontro a você. Veja o que Jesus diz para os discípulos: quando vocês virem um homem com um cântaro de água, não se apressem em ir de encontro a ele. Ele se apressará em vir de encontro a vocês. Eu tenho vivido debaixo de autoridade. Eu tenho vivido sob uma autoridade. Eu tenho obedecido à autoridade. Eu tenho vivido no centro da vontade de Deus. Eu tenho sido direcionado por Deus. Eu tenho sido guiado por Deus. Eu tenho sido direcionado nas missões pelo Espírito Santo de Deus. A mão do Senhor está sobre a minha vida, como aquela nuvem guiava os discípulos de dia e de noite uma coluna de fogo. Eu tenho sido direcionado, porque se eu sou direcionado, se eu estou debaixo de uma revelação divina, se eu estou na direção do Espírito Santo, tudo virá ao meu encontro. Tudo que é necessário virá ao meu encontro. Tudo que eu preciso, necessito, virá ao meu encontro, porque Deus vai providenciar isso. Os discípulos estavam debaixo de uma revelação. E o homem com o cântaro de água veio de encontro a cada um deles. Vamos aqui para um outro tópico. Eu tenho permitido vir ao meu encontro pessoas cheias do Espírito e da Palavra? Porque muitas das vezes o Senhor, Ele envia até nós pessoas cheias do Espírito e cheias da Palavra, para somar em nossas vidas. Porque a água simboliza o Espírito, a Palavra, limpeza. E esse homem tinha um cântaro de água na sua cabeça. Será que eu tenho permitido pessoas que têm sido enviadas à minha vida pelo Senhor fazer parte da minha vida, ou eu tenho rejeitado isso? Porque se nós tomarmos o exemplo do povo judeu, eles rejeitaram a Cristo e eles chamaram para o meio deles Barrabás.
Barrabás foi liberado e veio para o meio da multidão. O Senhor estava tentando impelir para o meio deles, para conviver com eles, de encontro a eles, a Cristo. Mas eles rejeitaram a Cristo e preferiram que Barrabás fosse solto e viesse de encontro a eles. Em meio àquela grande multidão, ele foi solto e se encontrou com o povo judeu, e o povo judeu aplaudiu Barrabás. Comece aí a analisar a sua vida espiritual e ministerial. Você tem permitido pessoas cheias do Espírito e cheias da palavra que o Senhor tem impelido até você fazer parte da sua vida? Se nós formos em Juízes capítulo 14, narra-se o texto de Sansão. Ele vai a Tímete e vê uma das mulheres das filhas dos filisteus, agrada os seus olhos, ele se apaixona, ele vai e comunica aos seus pais. Seus pais dizem para ele, dando um conselho: mas meu filho, não existe porventura mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o teu povo? E ele diz: isso não me interessa, esta agradou os meus olhos. Olha o Senhor usando os pais de Sansão para tentar trazer de encontro a ele uma mulher do seu povo, cheia do Espírito, cheia da palavra, que ia somar na vida dele. Porém ele rejeita e escolhe uma filisteia. Porém ele rejeita e faz aliança com uma filisteia. E os filisteus, eles eram inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. Olha o Senhor tentando aproximar dele, colocar de encontro a ele uma mulher cheia do Espírito e cheia da palavra, e ele refutando e rejeitando. Eu tenho permitido que o Senhor venha colocar ao meu encontro pessoas cheias do Espírito e cheias da palavra para fazerem a diferença na minha vida? Eu tenho que meditar sobre isso. Vamos aprender que também seguiu, porque o Senhor diz: esse homem vindo ao encontro de vocês seguiu. Eu tenho seguido pessoas que têm me levado ao lugar da bênção, porque o homem com o cântaro de água levou eles para o grande cenáculo e iam ceiar naquele lugar. Ou seja, eu tenho seguido pessoas que têm me levado para o lugar da bênção, para o lugar da comunhão, para o lugar da espiritualidade, para o lugar da vitória, para o lugar do triunfo, para o lugar em que eu vou ter união, para o lugar da restauração, para o lugar da cura, para o lugar do milagre, para o lugar da restituição. Eu tenho seguido pessoas que têm me levado ao lugar sagrado. Porque eu posso seguir pessoas nas redes sociais, no YouTube, no Kawaii, que têm uma vida com Deus. Certo? O apóstolo Paulo disse em Efésios 5:1, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu posso seguir, não como o meu exemplo maior é Cristo. 1 Pedro 2:21, porque para isso fosse chamado, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O meu exemplo maior é Cristo. Mas fora ele eu posso seguir alguém que é purinho Deus, que é conectado com Deus também. Então quem eu tenho seguido? Pessoas que se dizem ser pessoas de Deus e cheias do Espírito, têm me levado para o lugar da comunhão, da vitória e da espiritualidade? Ou eu tenho seguido falsos profetas das redes sociais? Ou eu tenho me alimentado de uma doutrina estranha? Ou eu tenho me alimentado de heresias? Eu tenho que saber quem eu tenho seguido. Quem tem feito parte da minha vida. Os discípulos seguiram o homem que tinha um cântaro de água. E ele era uma pessoa que, vamos dizer, tinha a palavra, tinha o Espírito, tinha aliança com o Senhor, tinha comunhão. Que o símbolo estava lá, a água. Quem eu tenho seguido? Nós temos que prestar muita atenção nisso. Se nós formos em Números 14:4 está relatado: exceto ao meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Nós temos que ter um outro espírito. Qual é esse outro espírito que o Senhor está se referindo de Caleb? Um espírito prudente, um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, que avalia, que procura ter um discernimento exato,
que procura esquadrinhar, que procura de alguma forma avaliar corretamente a vida das pessoas, a conduta das pessoas, o testemunho das pessoas. Esse espírito que o Senhor está dizendo de Caleb, nele houve um outro espírito que perseverou em seguir a ele. Que nós venhamos ter então um outro espírito, que nós venhamos verdadeiramente procurar discernir quem são os verdadeiros líderes, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, e assim dar crédito a eles. E aqueles que não são, nós venhamos refutar da nossa vida. Nós venhamos assim então tirar de nossas vidas. Porque o Senhor, Ele tem tentado nos conduzir, Ele tem tentado fazer o nosso id. Que esta mensagem faça parte da sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, guarda este povo, renova este povo, dá o toque da Tua presença em cada um que assistiu essa mensagem, que eles venham discernir se estão fazendo o id ou se estão no ficai. É tempo de id ou é tempo de ficai? É tempo de fazer a obra ou é tempo de preparação? Toca na mente e no coração deles, Pai, que haja uma revelação para cada um deles. Que o Senhor renove-os e avive-os em nome de Jesus. Fique com essa mensagem no coração.